Hello guys, how's it going? Aqui é o Ravi Carneiro e essa é a nossa segunda aula de gramática, nossa Secret Grammar Class 2. Hoje a gente vai falar sobre os artigos indefinidos, a, and. Antes disso, vamos preparar para a aula, tá pessoal? Então livre-se de distrações, feche teu Face, Twitter, Insta, Whats. De preferência, use um fone de ouvido, é bem importante para você conseguir manter o foco, ficar num estado de imersão. Veja o vídeo em tela cheia, veja a aula em tela cheia, porque daí você vai conseguir ler melhor os exemplos, etc. Vamos lá pessoal, essa é uma aula relativamente grande, tem muitos detalhes, a utilização de a, and. Portanto, eu vou fazer as explicações, depois se ficar com dúvida, volta, veja de novo, lembrando que você vai sempre poder acessar esse vídeo, tá? Então não esquece de que você tem essa liberdade. Hoje a gente vai aprender os artigos indefinidos, a, and, que basicamente em português significam uma. Os artigos indefinidos acompanham substantivos no singular. O que é um substantivo? Um copo, por exemplo, é um substantivo. Uma irmã é um substantivo. Então, quando eu falo um copo, esse é o artigo indefinido, copo é o substantivo. Lembrando que a gente só usa os artigos indefinidos no singular, a gente não fala uns copos em inglês, tá? Nesse caso a gente só fala glasses, a gente não usa nenhum artigo indefinido. Então, continuando, eles significam em português uma. Não temos artigos indefinidos no plural, então a gente não tem uns, umas. Usamos o artigo a antes de sons de consoante e os artigos and antes de sons de vogal. Como assim? Vamos lá, pessoal, deixa eu explicar cada um dos artigos, você vai entender melhor. Primeiro, o artigo a. O artigo a é usado antes de palavras começadas com som de consoante. Como assim som de consoante? Os sons de consoantes, eles estão presentes em consoantes, então quando você começa uma palavra com uma consoante, na semivogal y, que é o som de y, e no h sonoro. Como assim? Deixa eu dar um exemplo para cada um para você entender melhor. Quando a gente fala, por exemplo, a gente quer falar um amigo, a gente fala a friend. Friend. Friend que começa com F. Começando a palavra com F, que é uma consoante, a gente usa a friend, e não an friend, tá? Mais um exemplo. Quando a gente fala um cavalo, a horse. E daí é o som do H sonoro, tá? Então o H, no inglês, ele tem som do R português, tá? Então a pronúncia de um cavalo em inglês é a horse. Então esse é o som do H sonoro. Tá? Existem só algumas palavras em inglês que não utilizam o H sonoro, que usam o H mudo. São 4 palavrinhas que a gente vai ver daqui a pouco. Então, para quase todas as palavras que começam com H em inglês, a gente vai usar a horse, com algumas exceções que a gente vai ver daqui a pouquinho. Próximo exemplo, e talvez o mais curioso de todos, é o seguinte. Quando a gente quer falar uma universidade, a gente diz a university. Só que, poxa, eu falei que a gente usa só com som de consoante. University começa com U, que é uma vogal. No entanto, existe uma teoria importante você entender, que esse som university é o som de Y no inglês. E Y não é considerada uma vogal. Então, university vai utilizar o artigo a e não an, que é utilizado para vogais. Então, a university. Qualquer palavra começada com U que tenha esse mesmo som, a gente usa a. Por exemplo, quando a gente fala user, que significa usuário, a gente diz a user, um usuário, e não an user, por mais que a palavra comece com U, que é uma vogal, tá? O som é de Y. E o último exemplo é a year. Mais uma vez a gente tem o som de Y, year, tá? Então, university, year, a gente usa a year, a university, tá? Mais uma vez o som de Y. Então perceba que, apesar da palavra university começar com a letra U, que é uma vogal, ela tem som da semivogal Y, e por isso utilizamos o artigo a, e não an. Vamos entender melhor o artigo an agora. An. O artigo an é utilizado antes do som de vogal. Como assim som de vogal? Sons de vogais são criados por vogais, no geral, e pelo som de H mudo. Então, como eu falei, a maioria dos sons das palavras começadas em H em inglês tem o som do H sonoro, como em horse, esse som de R. No entanto, a gente tem 4 palavrinhas em inglês que não usam H sonoro, e sim o H mudo. A gente já vai ver nos exemplos. Então vamos lá, pessoal. Os exemplos que salvam nossa vida, que deixam tudo claro. Primeiro exemplo. Um índio. Índio em inglês é Indian. Começa com a letra I, uma vogal. Então a gente fala an Indian, e não a Indian. Perceba que o motivo pelo qual a gente tem essa diferenciação é por causa da pronúncia, para a gente conseguir conectar a pronúncia e deixar ela mais fluida. Por exemplo, se eu falasse a Indian, fica um troço bem travado. Agora preste atenção,
an Indian, an Indian, an Indian, an Indian. Então esse N do N conecta com o I, a vogal do Indian, an Indian. Tá? Então é esse o motivo pelo qual a gente tem essa diferença para começo de conversa. Vamos lá, outro exemplo, an apple. Apple significa maçã e começa com a letra A, que é uma vogal. Então, an apple, uma maçã. Mesma coisa para an ant. Ant, formiga, começa com A, uma vogal. An ant, uma formiga. E por último, o exemplo que a gente estava falando, do H mudo. Quando a gente quer falar uma hora, a gente diz an hour. Pô, professor, pô, Ravi, mas, cara, hour começa com H, que é uma consoante. No entanto, esse H é mudo. Tá? Então, hour é uma das 4 palavrinhas que tem o H mudo. Vamos lá, quais são as 4 palavrinhas que usam o H mudo? Pessoal, a primeira é hour, que significa hora. Segunda, heir, que significa herdeiro, heir. Honest, honest, que significa honesto. E honor, que significa honra. Então, pessoal, essas são as 4 palavrinhas que têm o som de H mudo. No entanto, a gente tem palavras derivadas dela. Por exemplo, hour, a gente pode falar hourly, que é por hora, algo assim, tá? Hourly, de hora em hora. Ou honesty, que significa honestidade, desculpe. Honesty significa honestidade, é uma palavra derivada, tá? Continuando, pessoal. Lembrando, se ficou em dúvida, termina o vídeo todo e depois volta, assiste de volta, tenta entender os detalhes, tá? Quando que a gente utiliza os artigos indefinidos? Então a gente viu a diferença entre a e an. Agora a pergunta é quando que a gente usa esses artigos? Primeiro uso para os artigos indefinidos é quando a gente está se referindo a um substantivo no singular. Um substantivo não específico. Como assim? Se eu estou falando de um copo, por exemplo, copo é um substantivo. Eu estou falando, cara, eu quero um copo. Eu quero um copo. Você fala para o garçom. Com licença, garçom, eu quero um copo. Você está falando que você quer um copo. Você não está falando que você quer o copo azul, ou o copo grande, ou o copo dourado. Não, você está falando que você quer um copo, qualquer copo. Então, copo é um substantivo não específico. Por quê? Porque você não quer o copo tal, você quer um copo qualquer. Tá? Vamos lá, alguns exemplos para ficar mais claro. Se eu falo, eu tenho um carro, I have a car. Você não fala, I have a car, eu tenho um carro qualquer, eu não estou falando qual carro que é. Por exemplo, eu tenho o novo Fusca, tá? Eu tenho o novo Fusca, seria um carro específico, o novo Fusca. Nesse caso é um carro, qualquer carro. Outro exemplo, ele normalmente come uma maçã de manhã. He usually eats an apple in the morning. He usually eats an apple in the morning. Então ele normalmente come uma maçã de manhã. Mais uma vez, não é uma maçã específica. Por exemplo, ele geralmente come a maçã que eu deixo em cima da mesa de manhã. Então, ele come a maçã que eu deixo em cima da mesa, uma maçã específica. Não, é uma maçã, qualquer maçã. Último exemplo, ela tem um filho. She has a child. Mais uma vez, estou simplesmente mencionando o fato de que ela tem um filho. Tá? Não estou falando nada específico a respeito desse filho. Ela tem um filho. Segunda utilização dos artigos indefinidos. Quando mencionamos profissões. Por que é importante mencionar isso? Pelo fato de que no português, geralmente, a gente não usa os artigos para falar da profissão. Por exemplo, em português, a gente falaria eu sou professor. Em inglês, a gente fala I am a teacher. I am a teacher. Eu sou um professor. Então, no inglês, a gente tem que usar esse artigo indefinido quando a gente está falando de uma profissão no singular. Um outro exemplo seria meu irmão é engenheiro. No português, a gente não fala meu irmão é um engenheiro. Tá? Você pode até falar, mas não é tão comum. Em inglês, a gente tem que falar meu irmão é um engenheiro. Então, my brother is an engineer. Repare que engineer começa com vogal, então a gente fala an engineer. E o último exemplo, ela é médica. She is a doctor. Em inglês, ela é uma médica. Repare que no português, quando nos referimos a profissões, normalmente não utilizamos o artigo. No inglês, a utilização é obrigatória quando essa profissão está no singular. Se a profissão for mencionada no plural, não se utiliza nenhum artigo. Por exemplo, se eu falo assim, eles são professores, no plural, they are teachers. Você não diria, por exemplo, they are a teachers, ou they are an teachers. Tá? Então, they're teachers. Terceira utilização, utiliza-se os artigos indefinidos com significado de por, em expressões como por dia, por ano, por mês, por quilo. Essa é uma expressão muito comum e que causa bastante confusão, então preste bastante atenção nos exemplos. Quando eu falo, eu vou para a Europa 3 vezes por ano. I go to Europe 3 times a year. I go to Europe 3 times a year. A year, por ano. Mesma coisa, no segundo exemplo, quando eu falo, o Michael visita sua mãe 5 vezes por mês. Michael visits his mom 5 times a month. A month, por mês. A month, por mês. Se eu quisesse falar por semana, a week. Michael visits his mom 5 times a week. Ela me liga 10 vezes por dia.
She calls me 10 times a day, por dia. Então, 10 vezes, 10 times por dia, a day. 10 times a day. Utilização, o quarto uso para os artigos indefinidos é: utilizamos o artigo a com as palavras few e little para indicar quantidade. Tem uma conotação positiva. Como assim? Isso aqui a gente tem que ver os exemplos. Quando a gente fala a few, você estará dizendo alguns, algumas. A gente usa essa expressão para falar de substantivos, como copo, sala, pessoa, substantivos contáveis. Tá? Então, antes de explicar isso, deixa eu explicar qual a diferença entre substantivos contáveis e incontáveis. Os contáveis são aqueles, basicamente, a regra geral, que você pode contar com números. Por exemplo, se eu falo pessoa, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas. A gente consegue contar com um número. Agora, quando a gente fala de areia, por exemplo, você fala uma areia, duas areias, três areias, quatro areias? Não. Você fala um grão de areia, 1 quilo de areia, 2 quilos de areia, 3 quilos de areia, um balde de areia, um caminhão de areia. A gente precisa de outras palavras ou unidades para contar aquilo. São substantivos incontáveis. Então vamos lá para os exemplos, vai ficar mais claro. Se eu falo, por exemplo, eu tenho alguns amigos no Rio de Janeiro. I have a few friends in Rio. I have a few friends in Rio. Eu tenho alguns amigos no Rio de Janeiro, tá? No Rio. Então, a few, alguns. Se tratando de amigos, que é contáveis. É um substantivo contável. Um amigo, dois amigos, três amigos e assim por diante. Outro exemplo seria: meu gerente tem algumas boas ideias para o negócio. Ideias, contável, uma ideia, duas ideias, enfim. My manager has. Meu gerente tem a few good ideas for the business. Então, meu gerente tem algumas boas ideias para o negócio. Agora, vamos para a expressão a little. A little significa um pouco de algo. É uma expressão usada com substantivos incontáveis, ou seja, aqueles que a gente precisa de uma outra unidade ou palavra para contar, para falar sobre a quantidade. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Quando a gente fala, nós ainda temos um pouco de água na garrafa. We still have a little water in the bottle. Então, a little, um pouco de, a little water, um pouco de água. Água que é incontável. Você não pode falar em inglês uma água, duas águas, três águas. E sim 1 litro de água. Então, água é incontável. Um outro exemplo seria: eu gostaria de um pouco de leite com o meu café. I'd like a little milk with my coffee. Então, eu gostaria de um pouco de leite, que também é incontável, com o meu café, with my coffee. Repare que as palavras few e little, quando utilizadas sem o artigo, assumem conotação negativa, significando pouco ou pouca. Por exemplo, se ao invés de falar I have a few friends, eu dissesse I have few friends, sem o a, eu estaria dizendo eu tenho poucos amigos. Como no exemplo aqui, ó, ela tem poucos amigos. She has few friends. Se eu dissesse ela tem alguns amigos, eu diria she has a few friends. Então, com o a antes do few, tá? Outro exemplo, agora com little, seria we have little water in the bottle. Nós temos pouca água na garrafa. Tem conotação negativa, tipo, pô, a água vai acabar, cara. Se a gente falasse we have a little water in the bottle, você estaria dizendo, a gente tem um pouco de água na garrafa, ou seja, a gente tem um pouco de água, tem conotação positiva, que você ainda tem um pouco. Mais uma utilização dos artigos indefinidos, antes de substantivos ou numerais que expressam quantidade, tá? Então, numerais, vamos deixar mais claro aqui, de numerais ou substantivos, substantivos que expressam quantidade. Por exemplo, pessoal, se você fala I'm thinking about 100 different things at the same time. Eu estou pensando em 100 coisas ao mesmo tempo. Em inglês, a gente fala 100. Seria algo como 100 coisas. A gente não fala isso em português, tá? Então, 100 e não somente 100. Você não poderia, por exemplo, falar I'm thinking about 100 different things. Não, eu estou pensando sobre 100 coisas diferentes. Não, você tem que falar 100. Seria algo como 100 coisas diferentes que a gente não fala em português. Um outro exemplo seria 1000. Você também tem que falar 1000 e não somente 1000. Por exemplo, ela tem 1000 seguidores. She has 1000 followers. Você tem que falar, ela tem 1000 seguidores. Que é estranho, mas por isso que está aqui, porque é uma curiosidade interessante. Outra coisa, quando a gente fala de substantivos que expressam quantidade, uma dúzia. We'll need a dozen bottles like this. Esse exemplo é mais fácil porque no português a gente também fala uma dúzia, né? Mesma coisa no inglês, nós vamos precisar. We'll need de uma dúzia, a dozen, bottles, de garrafas como essa, like this, tá? Então, 100, 1000, a dozen. A gente também utiliza os artigos indefinidos em combinação com a palavra what.
Nesse caso, quando você fala what a, tá? What a, ela significa que, em expressões como que dia bonito ou que cara legal. Vamos ver os exemplos para você entender melhor. Quando você quer falar, por exemplo, cara, que dia bonito, você diria em inglês, what a beautiful day, what a beautiful day. Então, what com a. Fica esse que dia bonito, numa exclamação. Outro exemplo, que cara legal. Pô, cara, que cara legal. What a nice guy, what a nice guy. What a nice guy. Mesma coisa, que filme interessante. What an interesting movie. Man, what an interesting movie. Cara, que filme interessante. Lembrando que interesting começa com I, que é uma vogal, então a gente fala an interesting, e não a interesting, que ficaria travado, ok? Próxima utilização, em combinação com a palavra such. Fica significando algo como tão, ou que, quando você fala such a. Deixa eu dar um exemplo para você entender. I have never met, eu nunca tinha conhecido, such a nice guy, um cara tão legal. Such a nice guy, um cara tão legal. Então esse such a dá a ideia de tão e uma qualidade qualquer. Mais um exemplo, estou feliz em conhecer uma pessoa tão inteligente. I'm glad to meet such an intelligent person. Such an intelligent person. Uma pessoa tão inteligente. Lembrando que nesse caso, a gente não fala such a, mas sim such an. Por quê? Porque intelligent começa com uma vogal, I. Então, such an intelligent person. E por último, que filme interessante. Pô, cara, que filme interessante. Such an interesting movie. Such an interesting movie. Nesse caso, significaria algo como que, muito parecido com o exemplo anterior aqui. What an interesting movie. Such an interesting movie. Quando você começa a frase com such a ou such an, você tem esse significado de que coisa incrível, que filme legal, tá? E a última utilização é a seguinte, em combinação com a palavra half, significa meio, meia. Pessoal, half significa meio ou meia, tá? A questão é que no inglês, por exemplo, para falar meio quilo, você não pode falar half kilo, você tem que falar half a kilo, tá? Então o exemplo seria, o chefe precisa de meio quilo de feijão para fazer aquele prato. The chef needs half a kilo of beans, to make that dish. Então, meio quilo de feijão para fazer aquele prato. A gente entendeu a diferença entre a, and e as utilizações de a, and, desses artigos. Agora vamos ver quando que a gente não usa os artigos, tá? Quando não usamos os artigos indefinidos, para substantivos no plural. Então, lembrando, a, and, a gente só usa no singular. Ao contrário do português, no inglês não temos as palavras uns, umas. Nesse caso, não utilizamos nenhum artigo. Por exemplo, se eu falo no singular, eu tenho um amigo na Alemanha. I have a friend in Germany. Um amigo, a friend. Se essa frase estivesse no plural, você não usaria nenhum artigo. Você diria, para falar eu tenho uns amigos na Alemanha, você diria I have friends in Germany. I have friends in Germany. Ou I have some friends in Germany. Você também poderia dizer, tá? Então, lembrando, a gente usa somente os artigos indefinidos somente em frases para substantivos no singular e não no plural. Segunda situação na qual a gente não usa os artigos, substantivos incontáveis. Como eu falei, água é incontável. Você não pode, em inglês, falar uma água, duas águas, três águas, tá? Então, nesse caso, quando você diz isso, por que a gente fala isso em português? Por exemplo, cara, putz, quero tomar uma água. A gente fala isso muito em português. Quero tomar uma água. No inglês você não pode falar isso. Então, ao invés de falar, no exemplo, quero tomar uma água, ao invés de falar I want to drink a water, uma água, você diria I want to drink some water. Então, quando você quer falar de substantivos incontáveis, como leite, água ou areia, óleo, etc., você usa a palavra some, tá? Então, eu preciso de óleo, preciso de um óleo, tá? Que alguém poderia falar isso em português, você não falaria I need an oil, você diria I need some oil, tá? Cara, pode me emprestar um dinheiro, a gente fala isso em português, um dinheiro, em inglês não tem como falar isso, tá? Dinheiro é incontável. A gente fala R$1, R$2, $2, $3, 1 peso, mas a gente não fala um dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros, tá? A gente precisa de outras unidades para contar dinheiro. Então vamos lá, para falar pode me emprestar um dinheiro, a gente diria Can you lend me some money? Can you lend me some money? Você pode me emprestar um pouco de dinheiro, algum dinheiro, tá? Ou como a gente fala em português, um dinheiro. Então beleza, pessoal, a gente já viu qual a diferença entre a, and, os dois artigos, e como utilizá-los, quando utilizá-los. Agora a gente vai ver quando não utilizar os artigos indefinidos. Primeira situação número 1 é substantivos no plural. Ou seja, a, and são artigos que são utilizados somente no singular. Tá, pessoal? Ao contrário do português, no inglês a gente não tem palavras como uns, umas. Nesse caso, no inglês, a gente não usa nenhum artigo. Por exemplo,
No singular, a gente falaria, eu tenho um amigo na Alemanha. I have a friend in Germany. A friend, um amigo. Se a gente colocasse essa frase no plural, eu tenho uns amigos na Alemanha. Ah, cara, eu tenho uns amigos lá na Alemanha. Você não falaria a friends. I have a friends. E sim, I have friends in Germany. Tá? Então você simplesmente não usa nenhum artigo. I have friends in Germany. E não, I have a friends in Germany. Segunda utilização, segunda situação na qual a gente não utiliza os artigos indefinidos é para substantivos incontáveis. Então lembrando, água é incontável. Tá, pessoal? A gente não pode falar uma água, duas águas. Ou dinheiro é incontável. A gente não pode falar eu tenho um dinheiro, dois dinheiros. A gente tem que falar R$1, R$2, $1, $3, $5. Tá? A gente precisa de outras unidades para contar essas palavrinhas. Então vamos lá. Ao contrário do português, não falamos frases como quero tomar uma água. Ou pode me emprestar um dinheiro? A gente fala muito isso em português. Nesses casos, no inglês, a gente usa a palavra some. Tá? Então, para se referir a uma quantidade X de um substantivo incontável, como água, a gente usa some e não an. Deixa eu dar um exemplo para ficar claro. Se eu falo, por exemplo, quero tomar uma água. Em inglês, ao invés de falar I want to drink a water, você diria I want to drink some water. Tá? Então, I want to drink some water. Quero tomar um pouco de água, tá? Eu quero tomar uma água. Pode me emprestar um dinheiro? A gente fala isso no português. No inglês, você não pode usar a money. Você diria can you lend me some money? Tá? Então, não diria can you lend me a money, e sim can you lend me some money. Diferenças entre an e o número Por quê? A gente vai falar sobre isso. An significa uma. Pode ser é muito confundido com o número Então vamos entender quando que a gente usa quando que a gente usa outro. Primeira situação é, introduzindo aqui, muitas pessoas confundem o número com os artigos, an. A principal diferença é que utilizamos o numeral número quando queremos dar ênfase na quantidade. Então a ênfase é na quantidade, valor ou tempo, e não no fato que você só está mencionando algo. Deixa eu dar um exemplo, para ficar claro. Se eu falo, eu tenho somente um irmão. Cara, eu tenho somente um irmão. A ênfase é no número, na quantidade, somente um irmão. Então, I have only one brother. I have only one brother. Eu tenho somente um irmão. Ênfase na quantidade. Quando a gente fala, por exemplo, eu tenho um irmão que mora lá na Nova Zelândia. Eu tenho um irmão. Você só está mencionando que você tem um irmão que mora na Nova Zelândia. Se a ênfase não está no número, na quantidade de irmãos, você usa o artigo. Man, I have a brother who lives in New Zealand. I have a brother who lives in New Zealand. Então, eu tenho um irmão que mora na Nova Zelândia. Um exemplo mais simples, eu tenho um irmão. Eu tenho um irmão, cara. I have a brother. Tá? A ênfase não está na quantidade, e sim no fato de que você tem um irmão. Tá? Segunda situação na qual a gente usa o número one, em inglês, e não os artigos indefinidos, é quando a gente usa expressões como um dia, uma noite, tá? Então, uma certa noite, Deixa eu dar um exemplo. Quando você fala, por exemplo, um dia vou ter uma casa na praia. Em inglês você diria one day I'll have a house at the beach. One day I'll have a house at the beach. Você não diria a day I'll have a house at the beach. Seria errado, tá? One day, um dia ou um certo dia, eu terei uma casa na praia. I'll have a house at the beach. Mais um exemplo, uma certa noite ela me ligou do nada. One evening she called me out of the blue. Então, cara, uma noite, uma certa noite ela me ligou do nada. Aqui tem até uma expressão legal. Out of the blue. Out of the blue significa do nada. Então, só finalizando, pessoal, a gente viu hoje a diferença entre an, o que significam esses artigos indefinidos, quando utilizá-los, quando não utilizá-los, e a diferença entre o número e os artigos an, que significam também uma. Tá? Qualquer dúvida, lembrando, pessoal, que um dos motivos pelo qual eu estou dando essas aulas por e-mail, enviando por e-mail, é porque a gente tem um canal de comunicação. E para mim é muito importante receber o teu feedback, tá? Eu sempre leio. Pessoal, às vezes pode ficar um pouquinho difícil de eu responder ali na hora pela quantidade de e-mails que eu tenho recebido. Mas eu sempre leio e para mim é super importante, faz toda a diferença. Inclusive é uma das minhas maiores motivações para continuar produzindo o material. Então sempre mandem aí um e-mail me dizendo o que você achou da aula. Bom, por hoje é só, espero que você tenha gostado da aula. Fico aí esperando o teu feedback. And I'll see you next class. Bye!